Bom dia, Devocional 5h30. Bom dia para você que está aqui ao vivo. Hoje, dia 6 de novembro, nossa Devocional de número 511. Se estamos aqui, se você está aí desde 2024, Devocional de número 511, e agora do ano 2025, Devocional de número 309/365. E o título de hoje é Lidando com o Medo. Lidando com medo. E a leitura nós iremos fazer duas. A primeira é Mateus 14 e a segunda, Salmos 91. Quero agradecer todas as mulheres que vieram no meu privado, dar um feedback ontem da devocional falando sobre altares. Obrigada. A gente fica muito feliz quando vocês vêm e falam, olha, aquela palavra fez muito sentido para mim. Obrigada, tá? Cada uma que veio aqui e falou, eu louvo a Deus e eu espero que essa devocional seja devocional de esticamento, devocional de mudança, de transformação, que não seja em vão cada vez que você acorda pela madrugada e vem, ou cada vez que você assiste aí pelo YouTube. Esse texto, eu citei ele ontem na devocional, de Mateus 14. Mas na hora eu não lembrava qual que era a passagem, mas está aqui, eu queria fazer a leitura dele. Mateus 14, lá nos versículos 22. O título na versão da Bíblia, a mensagem é Andando sobre o Mar. Mateus 14, Andando sobre o Mar. Essa é a passagem de Pedro. Vamos ler, vamos ler. Terminada a refeição, ele insistiu em que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia o povo. Em seguida, subiu a uma montanha onde pôde ficar sozinho e orar. Ali ficou até tarde da noite. Estamos lendo Mateus 14, começando do versículo 22. O barco já estava longe quando começou a ventar muito forte. E a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles, andando sobre o mar. Marca essa frase aí agora. Aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito. Um fantasma, gritaram apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los. Calma, sou eu. Não tenham medo. Marca aí. Calma, sou eu. Não tenham medo. Pedro, no ímpeto de coragem, pediu: Mestre, se és tu mesmo, faça que eu vá até aí andando sobre as águas também. Jesus disse: Venha. Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus. Aí eu queria que você marcasse essa frase seguinte. Mas, quando ele olhou para baixo, quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sob os seus pés, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. Mestre, salva-me! Gritou. Jesus foi rápido, alcançou Pedro, segurou pela mão e o censurou. Que homem sem coragem! O que aconteceu com você? Os dois subiram no barco e o vento acalmou. Os discípulos, que haviam observado tudo de dentro do barco, adoraram Jesus, exclamando: Não há dúvida, tu és o Filho de Deus. Concluíram a travessia e ancoraram o barco em Genezaré. Quando o povo soube que ele estava de volta à cidade, espalharam a notícia pela vizinhança e reuniram os doentes, que pediam permissão para tocar a orla da roupa de Jesus. E todos que a tocaram ficaram curados. Marca aí. E todos que a tocaram ficaram curados. Agora nós vamos para Salmo 91. Salmo 91. Você
que se assenta na presença do Altíssimo e passa a noite à sombra do Todo-Poderoso. Diga assim: Deus, tu és o meu refúgio. Confio em ti e estou seguro. Isso mesmo. Ele protege você das armadilhas e o defende de perigos mortais. Seus enormes braços estendidos são como um escudo. Atrás deles, você está segura. Eles evitarão que você seja ferido. Nada precisa, não precisa ter medo de nada. Marca aí. Não precisa ter medo de nada, nem de assaltos à noite, nem de flechas voando de dia, nem da doença que ronda pela escuridão, nem do desastre que irrompe ao meio-dia. Ainda que outros moram à sua volta e caiam por todos os lados, você não sofrerá nenhum arranhão. Você será protegida e de longe verá os ímpios serem punidos. Sim, porque o Eterno é o seu refúgio, o Deus Altíssimo, seu abrigo. O mal não conseguirá chegar perto de você. A iniquidade não passará da porta. Ele ordenou aos seus anjos que o guardem para onde quer que você vá. Se tropeçar, eles o segurarão. O trabalho deles é evitar que você caia. Você caminhará tranquila entre leões e cobras, pisará neles e nada acontecerá. Se você se apegar a mim para salvar a vida, diz o Eterno, tirarei você de qualquer problema. Essa versão é linda. Se você se apegar a mim para salvar a vida, diz o Eterno, tirarei você de qualquer problema. Se você aprender a confiar em mim, olha aí, se você aprender a confiar em mim, eu cuidarei de você como ninguém. É só me chamar, eu respondo. Ficarei ao seu lado nas horas ruins. Resgatarei você e depois darei uma festa em sua honra. Eu o presentearei com uma vida longa e a você mostrarei a minha salvação. Lindo, né? Vamos orar? Senhor, obrigada porque nessa manhã nós temos um Deus que é de tão perto. O Senhor é aquele que está aqui comigo no meu quarto e também é o mesmo que está aí na casa de cada uma dessas mulheres, no ambiente em que cada uma delas estão. Nessa manhã nós dizemos que nós confiamos a Ti. Nós confiamos a Ti a nossa vida, as nossas questões, os nossos problemas. Nessa manhã nós aceitamos o Teu cuidado. Obrigada porque o Senhor está conosco em todo um tempo. Em toda e qualquer situação, o Senhor é aquele que não nos deixa só. Obrigada porque nessa manhã nós aprendemos com Pedro que todas as vezes que nós começarmos a olhar para baixo, para os nossos problemas, para as situações adversas, o nosso coração vai se encher de medo e nós iremos nos afundar. Mas nessa manhã nós queremos olhar para Ti, porque o Senhor é aquele que é o perfeito amor, e no Senhor não há espaço para o medo. Nessa manhã nós dizemos, confiamos em Ti. Embora nós não entendemos, não temos todas as respostas, nós dizemos sim e amém para a Tua vontade, para o Teu controle nas nossas vidas. Tira de dentro de nós, Senhor, o medo, a insegurança, a ansiedade em excesso. Cura, Senhor Jesus, os nossos corações nessa manhã. Aquelas mulheres, Senhor, que o medo tem trazido uma paralisação sobre a vida delas. Medo de ficar, medo de ir, medo de dizer sim, medo de dizer não, medo de enfrentar o futuro, as situações, medo de dar o próximo passo. Nessa manhã, Senhor, nos dê, Senhor, espírito de poder, de força, de coragem, porque o Senhor não nos deu espírito de medo, mas o Senhor nos deu espírito de poder. E na força do teu poder, nós podemos avançar,
correr, transpor muralhas, porque nós sabemos que no final o Senhor terá dupla honra sobre as nossas vidas e uma canção de vitória. Te pedimos, Senhor, nessa manhã, fala conosco em mais uma devocional, ministra nas nossas vidas, usa, Senhor, a vida da Luana, Pai, para ministrar nas nossas vidas. E te pedimos, Senhor, completa a tua cura sobre a vida da pastora. Nesse dia de hoje, Senhor, usa toda aquela medicação para curar, Senhor, o corpo da pastora. Renova, Senhor, as forças dela. Dê a ela, Senhor Jesus, cura completa. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom dia, Lulu. Amém. Bom dia, querida. Bom dia, bonitas. As bonitas que estão aqui com a gente no ao vivo. Pelo que eu vejo aqui, são 84. Agora, 5h41 da manhã. E as bonitas que vão assistir essa gravação depois. Queridas, como algumas entram, né, vão entrando no dia a dia, eu quero mostrar o livro que a gente se inspira, né, os textos, que é esse livro aqui, Conversas Secretas com Meu Pai Celestial, dos nossos livros, dos nossos bispos, disse J.B. Carvalho, da Comunidade das Nações. É um texto de devocional para nos inspirar por dia. Como a Eneida disse, nós já estamos aí na devocional 309, Eneida. 309, de 365. Hoje, quem escreve o texto é o nosso bispo, J.B. Carvalho. E ele está inspirado no versículo de 1 João 4,18, que diz assim: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor, lidando com o medo. Em tempos de angústias e incertezas, o medo pode ser uma força paralisante, mas a palavra nos lembra que o perfeito amor lança fora todo o medo. Hoje, muitas pessoas enfrentam tormentos emocionais e espirituais que se intensificam em meio a crises globais e desafios pessoais. Contudo, o amor de Deus perfeito e constante nos oferece libertação. Não somos chamados para viver com medo, mas para viver na confiança de que Deus é maior do que qualquer gigante que nos intimide. Jesus nos ensina que a fé e o medo não podem coexistir. Eles são opostos, que competem por nossa mente e nosso coração. O medo é uma espécie de fé no inimigo, é dar crédito ao pior cenário. Mas a fé nos conecta ao impossível de Deus, transformando adversidades em oportunidades. A fé genuína é agressiva, desafia o ordinário e traz o reino de Deus para colidir com a realidade. Assim como Davi viu Golias não como um gigante, mas como um inimigo sem aliança com Deus, nós devemos encarar os nossos medos sabendo que estamos debaixo da proteção do Senhor. Quando o medo surgir, escolha confiar. A fé é um escudo, uma muralha que impede as mentiras e as ameaças do inimigo de penetrarem no nosso coração. Como diz o Salmo 27:13, eu pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. A fé nos lembra de que Deus tem o controle e de que a nossa vida está guardada em suas mãos. Viver com coragem é o convite de Deus para cada uma de nós, hoje. Não é que o medo não virá, mas sim que ele nos tem, mas sim que nós temos uma escolha, confiar em Deus e avançar, deixando que ele transforme os nossos temores em fortalezas. Queridas, eu quero destacar essa parte aqui que diz que está no segundo parágrafo do texto, mas que também está aqui no compartilhe, que é: medo e fé não podem coexistir, pois eles trabalham um contra o outro, são opostos. Na verdade, o medo é a fé no inimigo. Às vezes nós que somos da Comunidade das Nações, a gente ouve o bispo dizer, né, numa pregação, que o medo é uma fé, só que uma fé no reino errado, né, no inimigo. E
hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre, né, o que a psicologia traz de contribuição para o enfrentamento do medo, né? Como muitos de vocês sabem, eu sou psicóloga, e a gente considera na psicologia o medo como uma emoção básica, ou seja, todos nós experimentamos medo, né? E às vezes um estímulo que numa pessoa não causa medo, na outra causa, né? Por exemplo, algumas pessoas têm medo de cachorro, já outros adoram cachorro, têm cachorro como animal de estimação, convivem, gostam, né? Tem gente que anda na rua e aqueles cachorrinhos caramelo de rua andam atrás da pessoa e a pessoa, né, fica ali, enfim. Vocês veem que o mesmo estímulo numa pessoa causa medo e na outra não, né? Então, são coisas diferentes, mas, de qualquer forma, o medo é uma emoção básica que todos nós enfrentamos, né? Pode ser que o que causa medo em mim não cause em você, e o que causa em você não cause em mim, mas sempre vai ter algo que vai me despertar essa emoção do medo. E hoje o bispo nos convida a lidar com o medo com uma perspectiva, né, da fé, uma perspectiva espiritual para essa emoção que é básica, que nós vamos experimentar em algum momento da vida, mas que, então, que a gente não deve se sentir culpado por experimentar medo, por sentir medo. Mas a gente deve, sim, entender que o medo não pode nos paralisar, não pode nos imobilizar, nos impedir de entrar em ação, né? Sempre que isso acontece, sempre que uma ameaça, um estímulo desperta em nós um medo muito grande, a gente entra nessa zona de paralisia, né? E é quando a gente, muitas vezes, espiritualmente, está colocando a nossa fé mais na ameaça que desperta o medo do que no nosso próprio Deus. E aí, se a gente disser para a nossa mente, né, que aquela ameaça é maior do que o próprio Deus, aí a gente vai ficar paralisado. Então, é importante, e aí eu quero compartilhar com vocês nesse sentido, que existe o que a gente chama hoje na psicologia, que é um processo de regulação emocional, que é diante de uma emoção, a gente sentir, né, a gente ser capaz de se autorregular e retornar para um estado em que o corpo tem uma sensação de segurança após ser ativado por um estímulo que gera um estresse muito grande, despertando aquela emoção. Nós somos capazes, né, de, ao reconhecer que aquela emoção, e nesse caso a gente está falando do medo, né, que pode ser um medo que se torna patológico, gente. Existem pessoas que experimentam medo e esse medo domina os pensamentos e as emoções de tal forma que a pessoa, gente, fica anos sem sair de casa, sem ir na rua, sem fazer uma coisa básica, né? Que é, por exemplo, ir na padaria, sem descer no elevador, né? Uma pessoa que mora, por exemplo, num apartamento ou num condomínio, a pessoa mora num condomínio, ela não sai na rua de casa, mas ela vai ficando restrita, né? E confinada dentro da própria casa, porque ela tem tanto medo que ela não consegue mais enfrentar a realidade, as situações do dia a dia de qualquer cidadão, né? E aqui eu quero trazer para vocês que a gente precisa saber que existe um medo natural, né? E existe um medo, né, que, na verdade, ele é patológico. E todas as vezes que a gente entra nessa dimensão, né, em que o medo ele nos paralisa, a gente está lidando, né, com uma dimensão espiritual dessa emoção que é básica, né? Eu falo muito isso para as pessoas com quem eu convivo, a gente não deve naturalizar coisas espirituais, nem deve espiritualizar coisas naturais. Então, por exemplo, eu, por exemplo, tenho medo de altura, né? Então, eu não sou do tipo, por exemplo, já tive oportunidade, graças a Deus, de ir aos Estados Unidos mais de uma vez. Eu sempre escolho visitar outras cidades que não os parques de Orlando. Por quê?
Eu tenho medo de altura, eu chego lá, eu acho que eu vou ficar limitada, né? Eu não vou ir para alguns brinquedos, etc. Enfim, então eu já tive a oportunidade de ir várias vezes e nunca fui para essa cidade, né? Então eu fui conhecer outras cidades, mas lá não. Por quê? Porque é uma situação de ter esse medo de altura e de ficar desconfortável, né? Mas as pessoas que me conhecem, quando eu falo, né, eu tenho medo de altura, a pessoa fala, mas eu já vi seu Instagram, você viaja para todo quanto é lado, Luana, né, de avião, obviamente. E eu falo, não, mas eu sinto medo, mas eu não deixo ele me dominar, não deixo que ele me impeça de fazer nada, né, que ele me impeça de viver aquilo que, né, Deus me permite, me dá a condição, me abençoa para eu viver. Então, eu digo ao medo que eu o domino e não ele me domina. Né? Então, eu sabendo que algumas situações vão despertar em mim esse estresse, né? Eu exerço domínio sobre os meus pensamentos, né? Sobre as minhas emoções, e a partir disso eu retorno para esse estágio de segurança, né? Que me coloca, me faz sentir de novo no estágio de segurança. E é óbvio que muitas das armas que a gente, né, tem para enfrentamento do medo são armas que Deus coloca à nossa disposição, as nossas armas espirituais. Né? Nós lemos aqui o Salmo 91, promessas, né, do nosso Deus, que nós sabemos que é aquele que não falha, que não mente, que não muda, que não volta atrás nas palavras que tem a nosso respeito. E ele diz, você não precisa temer, né, a mortandade, a seta que voa de dia, a mortandade que assola ao meio-dia, nem aquilo, a praga que acontece à noite. Né, gente? Quantas pessoas, quando vai chegando à noite, vão sentindo uma angústia, um medo, e elas um tormento, e não dormem, quando o sono é uma bênção que Deus tem para as nossas vidas. Né? Quando a Bíblia diz em Salmos 4:8, em paz me deito e logo durmo, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Não é no medo, não, gente, que a gente descansa. Né? Na segurança que Deus tem para as nossas vidas. Então, existem estratégias para quando a gente se vê diante do medo, e a primeira coisa é a gente começar a reconhecer que aquela situação, que aquele estímulo está despertando medo na gente, né? Emocionalmente falando, e a gente dar nome para essa emoção e enfrentar com armas que o nosso Deus coloca à nossa disposição, para a gente retornar para esse estado de equilíbrio, onde a gente se sente seguro. Porque a verdade é que nós sempre estamos nesse lugar, espiritualmente falando, quando decidimos caminhar com Deus, nós sempre estamos num lugar onde a segurança, ela é o nosso amparo, a nossa base. O apóstolo Paulo diz, quando ele escreve para os Efésios, que nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. E que nós estamos assentados com Ele, com Cristo, nos lugares espirituais. Então, muitas vezes, o que a gente faz é não reconhecer qual a emoção que está vindo e não colocar em prática estratégias e ações que o nosso Deus nos concede, nos dá, seja através daquilo que diz a palavra, seja através daquilo que diz a ciência, não importa, gente, sempre é Deus falando e é sempre Ele nos orientando, nos dando condição de vencer e de prosseguir. A gente está vivendo um tempo difícil, né, do ponto de vista, e a verdade é que a gente sempre está, tá, gente? A dificuldade pode mudar, mas a gente está sempre vivendo tempos difíceis, porque é isso, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Né? Então, o que Jesus disse para a gente, vocês vão ver tempos difíceis, sim, mas tem de bom ânimo. Né? Escolham pensar naquilo que é bom, naquilo que é louvável, naquilo que edifica, sabe? Naquilo em que há louvor, e não naquilo que traz medo, né? Que reforça a fé no reino errado, a fé no inimigo. Escolham acreditar naquilo que traz esperança, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Em tempos de guerra, de lutas, né? E a gente enfrentando processos, né? Que muitas vezes a gente sente ali
né, esmagado como a uva para fazer o vinho, como a azeitona, né, a oliva para fazer o azeite. A gente tem escolha do que a gente vai acreditar, o que a gente vai deixar habitar nossa mente, né? E onde a gente vai colocar a nossa fé. Porque, assim, seja no medo ou na bem-aventurança, a gente tem a capacidade de crer, e são as duas coisas que a gente não está vendo. Mas a gente, muitas vezes, escolhe acreditar mais naquilo que gera medo do que naquilo que, né, o Senhor está dizendo a nosso respeito. Então, hoje, o desafio que o nosso bispo traz é: lidem com o medo numa perspectiva espiritual. O medo como oposto à fé, né? E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a gente anda no medo, a gente não consegue agradar a Deus. Fazer uma escolha todos os dias do tipo, no que eu vou escolher acreditar hoje? No que eu vou escolher acreditar diante dessa circunstância, diante dessa situação que se apresenta, diante dessa dificuldade, né? No que eu vou escolher acreditar? Porque nós temos a escolha, né? E aí a gente utilizar estratégias, né, para se regular, para quando a gente começa a ficar muito perturbado, né? Eu brinco, eu aprendi há alguns anos que água, quando ela fica mexida, assim, ela fica turva, você não consegue ver através dela, né? Porque a agitação das partículas ali, e a física explica isso, né? A agitação das partículas ali quebra algumas moléculas e aí a água perde um pouco da característica dela natural de ser transparente, né? E aí, para que ela recupere essa característica, ela precisa entrar numa condição de repouso, né? De descanso. E aí ela recupera as características dela e você vê através da água, tranquilamente. Nós somos como a água, muitas vezes a gente está tão mexido que a gente fica turvo. E a gente perde as nossas características naturais. E é necessário que a gente entre numa zona de descanso, de repouso, que a gente pare, né? E que a gente recupere, né, esse lugar de segurança que o nosso Deus traz para nós. E ao invés da gente reagir de forma instintiva, né, o nosso cérebro é um cérebro evoluído. Quando a gente olha, né, no reino animal, nós não somos os únicos seres dotados de cérebro, de uma estrutura cerebral que comanda o nosso corpo, né? Mas o nosso cérebro é o mais evoluído. Como diz a Bíblia lá em Gênesis, né? Deus foi fazendo tudo e viu que era bom. Quando ele fez o homem, ele viu que era muito bom, né? Porque nós somos a coroa da criação de Deus. Deus entrou num acordo com ele mesmo para dizer: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Os outros seres que existem, eles foram chamados à existência pela voz de Deus. Mas nós fomos chamados à existência pelo trabalhar das mãos de Deus. Gente, é muito privilégio. Então, o nosso cérebro, ele é um cérebro que tem todas as estruturas que seres, né, menos desenvolvidos têm, mas o nosso cérebro, só o nosso tem estruturas mais desenvolvidas. E quando a gente é dominado pelo medo, a gente age com uma estrutura do nosso cérebro que é uma estrutura muito básica, muito rudimentar, que é chamado nosso cérebro reptiliano. A gente não pensa, gente. A gente começa a ter reações de fuga, de luta e de entrar em desespero que não são características que, para nós, são características para outros animais, para outros seres. Então, a gente precisa reconhecer quando o medo entrou. Falar, o medo entrou na sala, né? O medo entrou no grupo, que nem aqueles memes, né? Que a gente, de vez em quando, vê da internet. O medo entrou na sala. Você fala, não, mas eu não escolho ele, não. Do mesmo jeito que você entrou, você vai sair. Eu abro a porta para você sair, querido. Você vem me enfrentar e é como Davi, né? O bispo cita aqui que ele escolheu ver Golias não como um gigante, mas ele fala, esse aí, ele não teme a Deus. Ele é um inimigo que não teme a Deus.
falar, eu e Deus, maioria, acabou, tá? Ganho esse negócio. Né? E ele fala, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Né? E Davi, quando vê, e Golias, quando vê que Davi vem, ele desfaz e ele fala, hoje mesmo, Deus vai te entregar na minha mão. Você não está entendendo? Eu sei, né? Quem é que está do meu lado, eu sei quem é que está comigo. E muitas vezes Israel, ele fala, vocês vêm contra nós com espadas e lanças, mas nós vamos contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Martinho Lutero, né? O pai da reforma protestante, usado por Deus, né, para trazer tantas questões que são na base da nossa fé, ele tinha uma frase que é acreditada a ele, né? Que é: você não pode impedir o passarinho de pousar na sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer o ninho. E é isso, a gente tem que estar atento nesse sentido de quando o medo vem, você não pode impedir, você não existe uma vacina para você falar, eu estou imune, eu não sinto medo, né? Isso também não é bom, por quê? Porque existem situações onde há perigo real e que Deus fez o medo para que a gente reconheça e não se coloque propositalmente em situações de perigo, desnecessariamente arriscando a nossa vida, né? Porém, a gente pode impedir, né, entender quando o medo entrou na sala, quando o medo entrou no grupo e falar, é o medo, né? Eu estou assim porque eu estou com medo. Então tá bom, então eu tenho estratégia para enfrentar o medo. E a primeira coisa que vocês, né, podem recorrer, que todos nós temos como arma, é que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder e de moderação. A gente tem a palavra, né? A palavra de Deus, a Bíblia, como uma arma, né? E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então, assim, o que você está ouvindo? Talvez o que você esteja ouvindo está dando mais vazão ao medo do que a fé. E aí a sua fé está sendo fortalecida no reino errado, né? Quais são as vozes que você tem ouvido? Me lembro que na época da pandemia, a gente passou por um período bem ruim, né, gente? Em que a televisão era o dia inteiro, só notícia de casos de Covid, de morte, e média móvel dos casos. E aquilo ali, comprovadamente, estava aquele sensacionalismo, aquela coisa toda. A informação era necessária, mas a forma como isso foi, né, de colocar de uma forma massiva, estava deprimindo as pessoas. Por quê? Porque as pessoas começaram a achar que era uma questão de tempo. Todo mundo ia pegar e todo mundo ia morrer. Eu tive que fazer uma intervenção com a minha mãe, que é uma senhora de mais de 70 anos. Eu tive que dizer para ela, não vai ver mais televisão nesse sentido. A gente assinou Netflix, a gente assinou streaming para ela ver outras coisas, porque ela passava o dia vendo aquilo. Então, o que você está ouvindo, muitas vezes, está alimentando o medo e não a sua fé naquilo que Deus tem para você. Escolha o que você ouve, escolha o que você lê, escolha o que você vê, porque isso pode estar alimentando o que você não quer, o que Deus não tem para você. Seja seletivo com o que você vê nas redes sociais, seja seletivo com o que você vê na televisão, seja seletivo com o que você vê no streaming, seja seletivo com as músicas que você ouve, seja seletivo. Alimente a sua fé. Né? Então, ouça a palavra. Hoje em dia a gente tem aí N recursos, né? Se você quiser ouvir, tem no streaming, no Spotify, tem pregação, tem canais de podcast, né? O Bispo JB mesmo tem um canal, né? Lá tem várias pregações dele que você pode ouvir. No YouTube, né? Você tem aplicativos da Bíblia, por exemplo, eu tenho baixado no celular o aplicativo da Bíblia online que dá para ouvir a Bíblia, né? Então, de vez em quando eu começo meus pensamentos começam a ficar turva, né? Com dificuldade para dormir, para relaxar, para entrar em descanso, eu vou lá, boto no escuro, apago as luzes e tal, e aí boto a Bíblia baixinho. Gente, é um negócio fora do comum, como a gente, automaticamente a palavra vai entrando e vai ocupando lugar em você, sabe? Então,
Escolha aquilo que fortalece a sua fé, porque você tem condição e Deus te deu armas para enfrentar o medo. O medo vai vir? Vai. É certeza. Mas você tem escolha sobre o que fazer diante dele. E se você sentir que você não está conseguindo lidar e enfrentar, peça ajuda. E é por isso que é tão importante congregar a gente. É por isso que é tão importante ter cobertura espiritual sobre a sua cabeça, ter um teto espiritual, ter uma liderança que você possa falar e dizer, olha, estou enfrentando essa dificuldade. Né? É importante fazer parte de uma comunidade de fé, uma comunidade de adoração, onde as pessoas, né, vão poder dar a mão para você, onde vão poder ministrar. Vocês falam, ah, Luana, mas eu estou aqui numa igreja que é tão grande, ninguém sabe quem eu sou. Apresente-se. Não espere que as pessoas venham até você. Vá até elas. Né? Vá até a sua liderança. Seu pastor, você fala, eu quero conhecer a liderança, eu quero um gabinete. Né? Às vezes as pessoas vão olhar para você e não vão saber o que você está enfrentando, gente. Todos nós enfrentamos guerra que os outros não sabem. Mas você sabe quais as guerras você está enfrentando. Então não fique sozinho. Não fique descoberto. Enfrente o medo, lide com o medo, com todas as armas. Coloque todas as armas que Deus tem colocado à sua disposição. Né? Ai, Luana, tá muito difícil mesmo, tá patológico, eu estou adoecendo. Então, existem profissionais que Deus colocou, né, deu conhecimento à ciência, profissionais cristãos. Lá na CN, a gente está organizando agora um movimento na capelania só de profissionais de saúde mental para dar acolhimento para as pessoas da igreja, né, para orientar, para abraçar, para tratar. Por quê, gente? Porque Deus deu a ciência para que a gente utilize, sim, para nos abençoar, sim. E Ele fazendo através de um profissional, ou Ele fazendo de forma sobrenatural, é Ele. É sempre Ele, gente. A palavra do Senhor diz que não há nada que venha ao homem que do céu não seja dado. Mas toda boa dádiva, todo bom, o dom perfeito, vem do Pai das luzes para a nossa vida. Então, nessa manhã, eu quero desafiar você. Escolha a fé em Deus. Não acredite nas mentiras do diabo. Escolha o que você vai ouvir e, se entrar, resista. Use a palavra, declare. Eu tenho um livro da pastora Valnice Milhomens que chama Orando a Palavra. De vez em quando, e eu moro num apartamento, tá, gente? Vocês podem ver aqui atrás. Eu acho que meus vizinhos escutam tudo, mas eu não estou nem aí, gente. Quando eu começo a entender, de vez em quando eu ando com o livro, orando a palavra, marchando pela casa e declarando em voz alta, porque quando a gente fala, a gente ouve o que sai da nossa boca, e esse é o princípio da psicoterapia. A psicoterapia é pela fala, gente. Quando a gente fala, a gente ouve, e aquilo entrando nos nossos ouvidos vai produzir frutos, vai produzir reflexão, vai entrar na nossa mente, vai ocupar espaço. Então, ande pela sua casa, marchando, declarando a palavra. Ande, né, bote louvores altos, né, e assim, e vá deixando isso entrar. Não caminhe sozinho. Não caminhe sozinho. Identifique as emoções e não permita que o medo tome domínio sobre o seu coração. Você fala, tá querendo dominar, mas eu não deixo. Eu não deixo. Eu digo ao medo que eu sou maior que ele, porque Deus me deu essa condição. Então, não deixe os meus medos me dominarem. E quando eles vêm, eu os reconheço e coloco ele no lugar dele. Então, é isso. Aí você fala, Luana, parece fácil, né? Você é psicóloga, então você sabe lidar com isso. Não, querida, são armas que Deus deu para nós todas. Para nós todas. E eu quero, antes de finalizar, ler o Ore que está aqui no livro da devocional, que diz assim: Senhor, que o seu amor perfeito lance fora o medo em minha vida. Que a minha fé no Senhor seja a minha força diante das incertezas e que eu possa viver com ousadia, confiando nas suas promessas e avançando para o propósito que Ele tem para mim. A palavra do Senhor diz que nós devemos
olhar para ele e não ficaremos confundidos. Então, se a gente olhar para ele, a gente vai acreditar em coisas que são aquilo que Deus tem para nós. A nossa fé vai ser fortalecida e nós não vamos ficar confundidos pelo medo. A pastora Ludmila Ferber, né, saudosa, ela escreveu uma canção que às vezes eu ouço propositalmente, intencionalmente, porque ela canta assim: quando eu tenho medo de fracassar, quando eu tenho medo de não romper, quando eu tenho medo de ser, aí eu me lembro que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus, ele ensina a gente a não andar em temor, gente, mas andar em ousadia e em moderação. Espírito de poder que Deus nos dê. E nessa manhã nós vamos orar para que nós sejamos tomadas por esse espírito de poder, né, de ousadia que Deus colocou à nossa disposição, que nós sejamos tomadas pelas promessas que Deus tem a nosso respeito e que a gente enfrente aquilo que nos causa medo, né, sabendo que o maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O maior é o que está conosco do que o que está em qualquer outro lugar. Em nome de Jesus. Pai, estamos aqui agora, eu e quase uma centena de mulheres, Pai. E nós queremos dizer que nós escolhemos acreditar naquilo que o Senhor tem para nós, mais do que nós acreditamos em qualquer coisa que nos gere medo. Nós escolhemos dar ordem, dar comandos à nossa mente, Deus. Ó Deus, reconhecendo, Pai, quando o medo entra em cena. Ó Deus, e no lugar dele apresentar tudo aquilo que o Senhor tem dito a nosso respeito, tudo aquilo que o Senhor tem colocado, Senhor, à nossa disposição para enfrentar, para lidar com o medo. Deus, nós escolhemos colocar a nossa fé em Ti e não no inimigo. Nós escolhemos colocar a nossa fé nas Tuas promessas, na Tua palavra, no Teu amor, na Tua benevolência para com as nossas vidas, e não nas mentiras que o inimigo está dizendo. Pai, nós escolhemos fechar os olhos, Pai, para as circunstâncias e acreditar no futuro de paz, ó Deus, que o Senhor tem para nós. Ó Deus, a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor coloca, ó Deus, o inimigo debaixo dos nossos pés. A Tua palavra diz no livro de Romanos, Pai. Sujeitando todas as coisas a Cristo, eu coloco o inimigo debaixo dos nossos pés. E o medo, muitas vezes, é um inimigo, Pai, que nós temos que enfrentar. Em vindo o medo, nós vamos escolher confiar em Ti. Nós vamos escolher confiar na Tua palavra. Nós vamos escolher confiar naquilo que o Senhor diz a nosso respeito. Por isso, nessa manhã, eu quero te pedir, Senhor, o Senhor que conhece, Senhor, porque cada uma das mulheres que estão aqui hoje, as que vão ver essa devocional depois na gravação, está enfrentando, Pai. Oh, Deus, que o Senhor traga à memória aquilo, Senhor, que dá esperança. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor traga à memória palavras. Oh, Deus, que o Senhor traga pessoas para falar, Senhor, aquilo que o Senhor tem. Oh, Pai, para que a fé delas seja edificada, Senhor. A fé no Senhor e no seu Cristo. E não, Senhor, no reino errado, Pai. Porque nós te escolhemos, assim como o Senhor diz que o Senhor nos escolheu primeiro, nós te escolhemos. Mesmo diante de tantas adversidades, ó Deus, que muitas vezes vivemos, Pai, nós escolhemos acreditar em Ti. Por isso, toma nossa mente, Senhor, dá-nos a condição, dá-nos, ó Deus, sanidade, equilíbrio, ó Deus, discernimento, Pai, sabedoria, para identificar, Senhor, quando as nossas emoções querem, Senhor, se agigantar e tomar governo sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que, ó Deus, possamos ter uma relação contigo tão fortalecida, nosso espírito, Pai. Ó Deus, que nos governe o teu espírito e não as nossas emoções. Senhor, as nossas emoções, elas estão aqui, Senhor, com um propósito, mas não foram feitas para nos governar. Ó Deus, e nós queremos, Deus, viver conforme tudo aquilo que o Senhor diz, aquilo que o Senhor diz, a Tua palavra diz é a verdade sobre nós, e não o que o mundo diz sobre nós. Deus, aquilo que as promessas que o Senhor tem, ó Deus, é que são para o nosso futuro, e não aquilo que muitas vezes o inimigo quer nos fazer acreditar. Dá-nos, ó Deus, domínio próprio.
Deus, para reconhecer as nossas emoções e colocar as coisas em perspectiva, Pai. Oh, Deus, e submeter todas as coisas a Ti e entender, ó Deus, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É o que nós te pedimos nesta manhã, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bonitas, que nós enfrentemos esse dia, essa quinta-feira, né, com coragem, com determinação, escolhendo o amor, né, e a fé no Senhor, ao invés do medo. Amém? Tchau,